Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Cidadania. E hoje a gente vai falar sobre o crescimento do PIB de 1,2% agora nesse primeiro trimestre. Por isso eu trago para conversar aqui com a gente o doutor Alessandro Azzoni, ele que é advogado e economista, está mais uma vez aqui contribuindo para trazer essas informações para os nossos telespectadores. Trago também o professor Ulisses Ruiz de Gamboa, ele que é professor do Mackenzie e economista, também vai ajudar a gente aí nesse debate, fazer você entender tudo sobre esse cenário tão incerto, né? Sejam bem-vindos então, seja bem-vindo mais uma vez o doutor Azzoni e o professor Ulisses Ruiz de Gamboa. Agradeço o convite e estamos à disposição. Tá certo. Então, a gente vai falar desse avanço, né, de 1,2% dessa melhora do PIB. No entanto, né, segue num ritmo devagar, porém não era esperado essa alta aí nesse primeiro trimestre, não é mesmo, doutor Azzoni? Não era esperado, a gente esperava um 0,7, um 0,8, no máximo um 0,9, e ele foi impulsionado para esse 1,2. Isso é um sinal de positivo, realmente um sinal positivo, mas tem uma explicação. As famílias, isso envolve diretamente a classe média que poupou, que está com seu dinheiro guardado, então ela nessa reabertura da economia, então ela teve um impulsionamento. Você pode ver que os itens que mais puxaram foi eletrodomésticos e imóveis, então quer dizer, você vê que a gente tem um direcionamento nesse sentido. E fora isso, a gente teve alguns setores também que acabaram retomando, quer dizer, a questão da indústria também ficou um pouco mais positiva, por causa da recuperação dos seus estoques, produção de estoques, né? Então, isso já mostra que é uma sinalização de aquecimento. Lógico que estamos lembrando que abril é o primeiro mês pós-fechamento que nós ficamos praticamente com as atividades quase todas fechadas. Lembrando que nós passamos um período de fevereiro praticamente, finalzinho de fevereiro até final de março, começando em abril, que nós tivemos os comércios fechados, shoppings, os comércios de rua e bares e restaurantes fechados. Então, esse impulsionamento já se torna uma tendência positiva, né? Tá certo, e a gente tem agora também, né, esse cenário aí ainda incerto, mas a gente tem a vacinação aí engatilhando, a gente vê também a inflação alta, desemprego, recorde, bastante incerteza por aí, não é mesmo, professor Ulisses? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, da sua análise aí para o próximo semestre. Só completar o que o doutor Alessandro falou, concordo com ele, só adicionar que também o agronegócio, o setor exportador, deu uma contribuição importante para esse crescimento, né? A economia mundial está se recuperando de forma mais intensa e mais rápida do que se esperava, e isso também está ajudando o Brasil a ter uma certa resiliência, uma certa resistência, né? A gente estava até comentando isso há pouco. Com relação às incertezas, realmente, nós temos a incerteza aí da evolução do vírus, se vamos efetivamente ter uma terceira onda, como é que vai avançar a vacinação, né, uma coisa fundamental, e o risco também de ter um problema hídrico, um problema de aumento dos custos de energia que já estão se fazendo sentir. Então, eu diria que esses são os dois fatores de risco que poderiam desacelerar essa recuperação da economia. A economia brasileira efetivamente está se recuperando, só convém lembrar que é uma recuperação de toda forma, mas uma recuperação sobre um ano anterior que foi muito fraco. Então, a gente não pode pensar, como você estava mencionando, o desemprego. Quer dizer, nós estamos ainda, apesar dos resultados positivos do PIB, nós estamos ainda vivendo um quadro de, no fundo, uma recessão em termos de alto desemprego, em termos de idade das famílias. Mas eu acredito que, se daqui até o fim do ano, no segundo semestre, nós realmente avançarmos nessa questão da vacinação, eu acredito que a gente possa terminar o ano com um resultado positivo enquanto atividade econômica, sinalizando aí uma recuperação, de qualquer forma, em relação ao ano anterior, né? Mas tem esses dois fatores de risco que eu mencionei. E quando a gente fala, né, nessa alta do PIB, que não se esperava que fosse, né, da forma que foi,
A gente pode citar o auxílio emergencial aí como um dos fatores, doutor Alessandro? Sim, ele foi também um dos fatores. Lembrando que no começo nos primeiros meses do ano, a gente falava até de um crescimento negativo para esse ano, justamente pela questão da falta de renda. O auxílio emergencial, na sua totalidade, ele veio com um valor mais baixo, mas ele traz, sim, ele praticamente ele foca, né? O foco do auxílio emergencial, ele vai para o varejo, justamente onde você acaba tendo essa questão do crescimento. Ele ajuda, sim, mas como bem colocado pelo professor Ulisses, a retomada internacional está puxando muito a questão, principalmente do agronegócio, que o ano passado ele superou nossas expectativas, né? Então, ele passou da média de 20% a 21% da participação no PIB e foi para 25%. E a questão do auxílio, lógico que ele vem incrementar uma parte, tanto que o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, ele fala de que se a vacinação, com uma reunião que ele teve com os governadores, que falam que praticamente eles terão sua população vacinada até o final de setembro, caso isso não ocorra, ele pretende estender por mais 2 meses o pagamento do auxílio emergencial até que a população toda seja vacinada. Então, significa que ele traz, sim, um incremento para o mercado, não como trouxe o ano passado, que trouxe aquela recuperação, que nós saímos de menos 9,7%, está terminando em menos 4,1%, mas ele traz uma participação, sim, positiva. Agora, professor Ulisses, a gente tem aqui também, né, os principais destaques aí desse aumento do PIB nesse primeiro trimestre, né? A gente fala aí da agropecuária, que foi 5,7%, os investimentos, que foi 4,6%, e também a importação, com 11,6%. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso aqui para o nosso telespectador também. Bem, com relação ao agronegócio, efetivamente, o que a gente conversou, né, o doutor Alessandro estava também lembrando, uma recuperação muito forte aí da economia mundial, a economia americana, a China, que são os nossos principais parceiros comerciais. Isso está elevando o preço internacional das matérias-primas, dos alimentos. E no caso da indústria, a gente também tem o minério de ferro, a soja na agropecuária, e na indústria nós temos a indústria extrativa, o minério de ferro também, uma recuperação de preços muito forte no mercado internacional. Lógico que também o fato da taxa de câmbio estar alta ajuda e incentiva essas exportações, inclusive as exportações industriais. Agora, só com relação ao investimento, o investimento produtivo efetivamente aumentou, mas tem uma parte de construção civil que é um aumento efetivo, mas tem uma parte que é um efeito contábil. Então, na verdade, esse crescimento do investimento, a gente teria que descontar na prática uma parte que é um efeito contábil, mas, de qualquer maneira, há uma recuperação no investimento, como eu dizia, na parte de construção, e isso é favorável. Agora, com relação às importações, na verdade, as importações elas não contribuem diretamente para o crescimento, né? Porque o PIB é tudo aquilo que é produzido nas fronteiras do país, mas, evidentemente, a gente está falando também de importação de máquinas, de insumos, então você tem uma contrapartida em termos de produção e atividade econômica. É um bom sinal o fato de que as exportações estejam aumentando. Agora, quando a gente fala, né, da questão da economia, a gente já vivia uma crise, né, antes da pandemia, só que as expectativas eram de melhora. Veio a pandemia, a gente viu 1,5 milhões de brasileiros ir para o seguro-desemprego. O que a gente pode dizer, então, para essa crise, né? Queria que o senhor comentasse, doutor Alessandro, sobre isso. Como bem colocado, a questão nós já vimos de uma recuperação. Nós já vimos do período de recessão do governo Dilma, nós tivemos menos 3,5, menos 3,6. Isso realmente já havia uma questão do desemprego, onde nós chegamos quase a 11 milhões, e ali a gente teve uma ruptura, praticamente. As empresas tiveram que se adaptar e teve uma mudança dentro da sua estrutura funcional, aonde houve uma reformulação dos cargos de funções. Então, as empresas acabaram
uma empresa que tinha três cargos para executar uma determinada função, eles compilaram numa única e praticamente você refez o quadro funcional com essas atividades. Então, até depois com o governo Temer, quando você houve a primeira recuperação de 1%, depois mais 1,1%, a questão do emprego ficava sobre essa óbice de você tentar enquadrar novamente esses trabalhadores que ficaram fora do mercado de trabalho. Hoje o cenário é mais grave porque nós tivemos realmente a questão da pandemia, nós tivemos as atividades que foram encerradas, que ficaram fechadas, e aí nós passamos para 14,3 no final do ano passado. E o que me preocupa mais também não é só os 14,3, mas são os 35 milhões de pessoas que estão com subempregos, né? Que são aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho buscando realocação no mercado, mas eles estão com as jornadas inferiores a 44 horas de jornadas semanais. Esses também estão na busca. Então, a concorrência ainda para esse mercado ainda vai ser meia dura, mesmo que nós tenhamos um cenário positivo, como foi colocado pelo professor Ulisses, a questão dos investimentos, de um cenário positivo no cenário de recuperação das atividades econômicas. Então, às vezes, se a gente só ficar olhando para o número das pessoas que estão completamente sem empregos, a gente pode ter um resultado frustrante até o final do ano, mas eu vejo que nós temos que analisar as duas variáveis, quem está subocupado e aquela pessoa que está completamente desempregada. Eu acredito que com a retomada das atividades econômicas, com a reabertura total da economia, automaticamente esses postos serão recuperados na sua grande parte, para essas pessoas que foram demitidas, né, nesse período de março, abril do ano passado, porque as atividades voltam e você precisa repor. E essas pessoas, muitas delas, existia um quadro, uma questão de qualidade do serviço prestado, então as empresas provavelmente chamarão de volta. Então, eu vejo isso como ainda vamos ter um problema ainda de realocação dessa mão de obra que vai somar com as pessoas que estão completamente desocupadas e com os que estão com subocupação também. Agora, doutora Zoni, a gente vê então, né, a gente está caminhando aí num cenário onde parece-me que a maior parte da população será vacinada até o final do ano, porém depois o cenário, mesmo após a pandemia, com a população 70% vacinada, a gente vai ter ainda um cenário bastante complicado falando dessa crise econômica. Existe aí uma perspectiva de retomada para que as coisas melhorem? Até falando dessa questão do número, né, de desempregados que a gente tem, que até o senhor comentou agora. Não, eu acredito que a recuperação vai vir. Primeiro, por causa da recuperação mundial, como colocado pelo professor Ulisses. A economia global está com uma recuperação muito mais rápida porque o processo de vacinação nos países foi muito mais rápida. Em alguns países onde a população é menor, então já até se finalizou, então essas economias estão voltando, a China está voltando muito rápido, tem até uma projeção de crescimento, é uma das maiores projeções de crescimento para 2021, o PIB mundial nós estamos falando em torno de 5,6% de crescimento da economia mundial, isso faz com que potencialize sim a nossa retomada, porque se uma vez que você tem uma demanda internacional, lógico que isso vai favorecer muito a questão do nosso agronegócio, vai potencializar cada vez mais nesse sentido. E o agronegócio, ele não é só voltado como nós tínhamos no passado como bens primários, nós temos, como o professor Ulisses colocou, o processo tecnológico que vem sendo implantado na questão da maximização de produção, então quer dizer, nós temos implementos, nós temos maquinários, drones, sistemas de software, nós temos um sistema tecnológico que veio para o campo, que praticamente eu poderia dizer que isso virou uma indústria. Então, isso nós vamos ter um avanço muito grande nesse primeiro sentido, e uma realocação muito grande de mão de obra nesse sentido. Agora, já foi um cenário positivo agora, nós temos 0,7 de recuperação da indústria, isso já mostra uma melhora. Eu ainda acho que o Brasil, com aquele processo que nós tivemos com
no passado, nós perdemos um processo de industrialização. Lembrando que nos anos 80, a indústria participava quase com 35% do PIB. Hoje nós estamos falando de 11% a 13% da participação da indústria na participação do PIB. É muito baixo. Então, a indústria precisaria ser fomentada novamente para que a indústria, de uma certa forma, emprega muito mais mão de obra. Então, nós teremos que fazer o governo deveria partir para alguma política pública nesse sentido de fomento à indústria brasileira. Agora, professor Ulisses, eu queria também que o senhor comentasse um pouquinho dessa perspectiva, né, de recuperação da economia aí, que a gente espera, né, que comece aí no ano de 2022. Bem, eu concordo aí com o que o doutor Alessandro está falando, eu até estenderia a outros setores além da indústria, né? Eu acho que o Brasil tem que, na verdade, você tem duas dimensões com relação a essa perspectiva futura. Eu acho que tem uma perspectiva de ciclo de recuperação, a gente, passada essa pandemia, vai haver uma retomada do normal ou do novo normal, então isso naturalmente que vai significar um crescimento, que vai significar geração de empregos, talvez alguns setores tenham diminuído a participação, mas outros setores surgiram, o comércio eletrônico, por exemplo, com muita força, e outros setores aí que floresceram durante essa pandemia, mas a médio e longo prazo, para que o Brasil finalmente alcance uma velocidade de cruzeiro, para que o Brasil se torne um país desenvolvido, a gente vai ter que retomar a discussão das reformas estruturais. Então, vai ter que ser feito um ajuste fiscal, vai ter que ser feita uma racionalização do governo brasileiro, vai ter que ser feita uma reforma tributária. As propostas atuais não eram muito boas em geral, mas não é o caso de detalhar aqui. Então, uma reforma tributária que realmente reduza a carga tributária, que realmente simplifique o sistema tributário, uma reforma educacional, uma reforma previdenciária estendida para estados e municípios, porque isso faz parte do nosso problema de contas públicas. Então, assim, o Brasil tem que resolver essa questão das contas públicas, a economia brasileira tem que se abrir mais ao mundo, tem que se tornar mais competitiva, e para isso tem a contrapartida de você facilitar a geração de negócios e a geração de emprego. Então, eu acho que a gente tem que pensar daqui para frente, passada essa pandemia, e retomar essa discussão das reformas estruturais para modernizar a economia brasileira. Agora, doutor Alessandro, a gente está falando aqui sobre essa economia mundial, a gente já vê essa retomada, o senhor comentou até sobre a China, que vem retomando aí também a economia. Agora, vem se falando muito aqui no país de uma terceira onda, né, da Covid-19, vem se falando de uma crise hídrica, de uma crise de energia. Isso é bastante preocupante também para a gente, né, doutor? Completamente. Na verdade, essa crise energética nós já tínhamos desde a época do governo Fernando Henrique. O que nós tivemos foi esse processo de desaquecimento da economia que praticamente jogou a economia para baixo no processo de industrialização e produção. Então, com isso, não se sentiu tanto a falta de energia. Então, nós até falávamos, nós economistas falamos assim, se houvesse uma recuperação da economia e a economia voltasse a crescer numa média de 3%, 4% ao ano, nós não teríamos energia. Então, isso já era passível do passado. Nós não tivemos investimentos no setor elétrico. E agora é potencializado não só pela falta de energia, mas não foi gerado novos polos energéticos, como nós também temos um problema da crise hídrica. A crise hídrica interfere diretamente nos reservatórios. Quando o reservatório fica abaixo de 10% da sua capacidade, ela para de gerar, ela para as turbinas e não gera mais energia. Nós temos algumas usinas, principalmente na região Nordeste, ela é responsável por quase 29% ou 30% da geração de energia, e ela já está com a sua capacidade muito abaixo. Então, é aí que você entra com as termoelétricas. E as termoelétricas, elas já estavam sucateadas no passado, algumas delas, no momento que a gente ficou, naquele momento de crise nos governos passados, nós tivemos elas desativadas e, com isso, elas foram feitas algumas manutenções, mas elas são muito precárias.
na verdade, nós deveríamos ter investido muito mais no nosso parque geracional de energia. Então, esses dois são dois fatores realmente cruciais, a falta de energia ligada à nossa matriz energética, que é a hidroelétrica. Isso afeta a crise hídrica, afeta diretamente a matriz energética das hidroelétricas, e a energia, de uma certa forma, ela vem sendo um grande problema para todo o setor produtivo, como para as famílias. As contas de luz, elas se tornaram completamente fora do orçamento das famílias e agregando custo às empresas. Então, as empresas estão buscando alternativas, como painéis solares ou outros tipos de alternativas para baratear seu custo de produção. A gente fala muito sobre inflação, processo inflacionário, só que no passado nós tínhamos um processo inflacionário por demanda, né? Então, a população saía para a rua para consumir, fazendo estoques por causa da alta de preços. Então, você tinha que fazer políticas de aumento de taxa de juros, nesse sentido, para controlar essa demanda. Hoje, nós temos uma inflação que, ao meu ver, é uma inflação de custos. Todos os custos de produção aumentaram drasticamente. Nós não tivemos aumento de demanda, muito pelo contrário, nós tivemos retração de demanda. Nós estamos tendo uma inflação de custos por alguns anos consecutivos. E esses custos são principalmente elevados pela energia elétrica. Professor Ulisses, eu vou pedir para o senhor comentar também essa questão da crise hídrica e dessa crise aí da terceira onda também e da crise de energia, por favor. Bem, eu não tenho muito mais a adicionar do que o doutor Alessandro falou. Acho que ele colocou muito bem essas duas questões, mas evidentemente eu acho que, espero que não aconteça, mas se realmente essa crise hídrica, que não foi uma crise energética, se configurar, e se tivermos também essa terceira onda, isso vai fazer com que o crescimento da economia, né, a recuperação da economia, tenha uma desaceleração daqui até o fim do ano, e logicamente, isso vai trazer um resultado mais fraco e um maior desafio para 2022 em termos de recuperação da economia. Então, como eu dizia antes, esses são os dois fatores de risco, e já estamos sentindo, como o doutor Alessandro falou, essa situação energética, essa escassez de água, de chuva na conta de luz. Isso está impactando na inflação. Eu concordo que a gente está com uma inflação muito mais de custos do que relativa a um aumento no consumo. Até se a gente olhar os dados do PIB, o consumo das famílias em relação ao quarto trimestre anterior caiu. Então, eu concordo plenamente com essa visão, e são dois fatores que podem complicar a recuperação. Eu não tenho, acho que não tenho muito mais a dizer do que foi colocado aqui. Infelizmente, a gente, nesse momento, tudo que a gente não precisava era de uma falta de energia, era de uma crise energética, mas como o doutor Alessandro também falou, o Brasil precisa também acordar para novas fontes de geração de energia. Nós somos o segundo país que mais recebe radiação solar. Então, por que também não usar a energia solar? Nós temos aí o etanol, nós temos energia diesel, biodiesel, nós temos uma série de alternativas energéticas que são mais limpas e que estão já disponíveis, energia eólica. Então, acho que a gente tem que parar um pouco com essa obsessão do petróleo e dirigir os investimentos e o fomento a outros tipos de energia, que nós somos ricos. Nós não precisávamos estar com problemas energéticos ou depender somente de uma matriz energética principal. É isso que eu tenho a dizer. Doutor Alessandro e professor Ulisses, a gente vai fazer um rápido intervalo e já a gente volta para discutir aí um pouquinho mais sobre a questão dessa possível terceira onda, né, e falar um pouquinho dos impactos dela na economia. O programa Lesp Cidadania vai fazer um rápido intervalo e volta já.
estamos de volta com o programa Lespe Cidadania. Estamos aqui com a presença do Dr. Alessandro Azzoni, ele que é advogado e economista, está falando aqui com a gente mais uma vez. Só que agora falando sobre esse crescimento, né, de 1,2% do PIB. Estamos também aqui com o professor Ulisses Ruiz de Gamboa, também aí acrescentando muitas coisas nessa nossa conversa. A gente vinha falando agora anteriormente ao intervalo sobre a possível terceira onda, né? Os especialistas alertam aí essa terceira onda, logo começa a se falar também num possível lockdown. E eu queria que o doutor Alessandro Azzoni comentasse, né, e desse a opinião dele também, como isso pode piorar a economia, hein, doutor? Eu acredito que a terceira onda seria fatal para a economia. Primeiro porque as atividades econômicas que estão ativas hoje, elas são resilientes, ou seja, aquelas que estão sobreviveram ao ano passado com muito custo e se mantiveram por esses praticamente 45 dias de fechamento. Então, mais um fechamento, elas não vão suportar e assim nós podemos ter um colapso muito grande. Aí eu acho que é uma questão dos governos. Eu vejo que todas as políticas que foram tomadas, tanto estadual como municipal, essas políticas de isolamento social nunca sentaram com uma associação comercial, uma federação de comércio, uma federação de indústria, associação de lojistas, para tentar equacionar. E eu vejo que, ao meu ver, a grande falha da contaminação não se dá no setor produtivo, porque eu tenho que colocar dentro de um estabelecimento comercial, eu tenho controle de acesso, eu tenho controle de temperatura, tenho higienização, os funcionários das lojas usam os shields, usam máscara, existe todo um equipamento sanitário que a fiscalização da prefeitura faz. Agora, o grande problema está onde? No transporte público. Semana passada houve um problema na CPTM que praticamente, se olhava a Estação da Luz, parecia um formigueiro humano, em plena pandemia. Então, eu não ouvi falar em aumento da frota municipal, eu não ouvi falar no aumento a diminuição dos intervalos nos trens do metrô ou da CPTM. Então, a população que está voltando a essa atividade, ela está sendo exposta a risco no transporte público. Eu não vejo isso dentro das atividades econômicas. Você vai para um cinema, as poltronas são divididas. Você vai para um restaurante, ela é reduzida a 40%, a 30% do volume. As lojas, existem restrições internas. Os shoppings, existem restrições internas. Como que essas pessoas se contaminam? Se contaminam no transporte coletivo. A grande massa de contaminação que está tendo nessa terceira onda, eu estou vendo que está sendo acarretada pela falta de controle sanitário dentro do transporte público. Doutor Alessandro, o senhor colocou aí algo bastante importante, né? A gente até tem aqui na Assembleia Legislativa, em tramitação de urgência, projetos de lei que falam da vacinação aí de todo o público que usa, né, o transporte público. Agora, queria que o senhor comentasse e também o professor Ulisses comentasse sobre isso. Quais políticas públicas deveriam ser adotadas, talvez agora, em caráter de urgência, além da vacinação, é claro, de quem usa transporte público, para que a gente não passe por essa terceira onda, não tenha que passar também por mais um lockdown? Professor Ulisses, se o senhor puder começar agora, e aí o doutor Alessandro complementa, por favor. Bem, eu acho que o doutor Alessandro enfatizou um ponto muito importante, que são as aglomerações do transporte coletivo. Eu não sei se seria possível isso, mas talvez um escalonamento de horários diferentes para que porque dificilmente você vai conseguir, nesse momento, realizar os investimentos em metrô, em transporte coletivo para resolver essa situação, tá? Mas me parece que reduzir a frota, como foi feito anteriormente, certamente não é uma solução ao problema, certamente agrava o problema. Uma outra questão também que poderia ser pensada é analisar quais são os pontos onde o nível de não só de contágio, mas também de letalidade da doença se concentra. E se a gente olhar, isso está concentrado, de acordo com dados da prefeitura, nas regiões periféricas e principalmente naquelas regiões, eu estou falando da cidade de São Paulo, em que você tem a situação de habitação precária.
Então, essa situação de habitação precária, você tem, segundo dados do IBGE, mais ou menos 1/3 da população da cidade de São Paulo, mais 1/3 da população que sofre no transporte coletivo. Então, como disse o doutor Alessandro, de nada adianta políticas de lockdown, de isolamento social, se a gente não está atacando a raiz do problema, e só agrava a situação econômica. Longe de mim estar falando aqui que não existe o vírus, que a situação sanitária não é grave, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Mas eu acho que tem aí até algumas pessoas que têm falado, de repente pensar priorizar a vacinação nessas regiões onde a letalidade é maior. Então, acho que isso poderia ser uma ideia a ser pensada, a ser discutida, porque realmente a gente não vai conseguir baixar, vamos dizer assim, a curva das mortes e do contágio se a gente não atacar onde o problema está sendo tem se mostrado mais grave, mais intenso. E acho que também não custa dizer que, por enquanto a gente não tem essa imunização da população, e talvez até um pouco depois, eu acho que as pessoas também, em geral, falando em geral, teriam que ser um pouco mais responsáveis em termos de se cuidar e cuidar a contaminação do próximo, né? Eu noto assim, é certo que a gente tem uma fadiga da quarentena, todos nós já estamos um tanto cansados da situação, é normal, mas eu acho que tem muita gente que está atuando como se já não existisse nenhum problema, nenhum risco. Então você vê aglomerações de gente sem máscara. Não estou falando agora do transporte coletivo, estou falando de situações em reuniões, em locais, em bares, restaurantes. É certo que a maior parte dos bares e restaurantes tem respeitado os protocolos, mas, infelizmente, a gente ainda vê um certo descuido da população. Então, eu acho que, falando em políticas públicas, talvez alguma política ou alguma ênfase um pouco maior para conscientizar as pessoas, lógico, até o próprio governo federal tem iniciado essa campanha, mas eu acho que precisa reforçar um pouco mais de dizer, olha, mesmo com a vacinação, a gente vai ter que se cuidar um tempinho ainda, até que realmente a gente alcança aquela imunidade de rebanho que os médicos falam. Obrigada, professor Ulisses. Agora, doutor Alessandro, desculpa que eu acabei te cortando anteriormente, mas passo a palavra para você agora. Não, eu acredito que acho que um grande foco hoje, bem colocado como o Ulisses colocou, além das áreas periféricas, das habitações que são subdimensionadas para as famílias, e aí você acaba acontecendo uma aglomeração, as famílias não conseguem ficar dentro dos seus lares, ela acaba indo para as ruas, isso acaba provocando, sim, uma aglomeração, mas eu acho que ainda no transporte coletivo dá para se fazer medidas mais... as medidas sanitárias que nós observamos dentro dos transportes coletivos são fracas, elas não são as mesmas que são exigidas para um banco, para um shopping, para um restaurante, as atividades econômicas como um geral. Você vê o ônibus que ele para ele tem as suas paradas, não existe a higienização é muito precária nesse sentido. A questão do subsídio do transporte municipal, poderia sim a prefeitura arcar com esse subsídio, exigindo que aumentasse as frotas, principalmente em áreas onde existe muita concentração de transporte. A questão do aumento dos trens, a frequência dos trens, em vez de você deixar isso passar tanto tempo, 5, 6 minutos ou até mais de intervalo, mas você reduzir esse intervalo nas plataformas para que se tenha mais trens andando vazios do que cheios. A ideia lógico, aqui do transporte coletivo é que eu transporte mais gente dentro de um determinado período do que eu ter transporte com ele vazio. Mas nós estamos falando de uma pandemia, então não adianta eu agregar todas essas pessoas no mesmo horário, ao mesmo tempo, e como bem colocado com o Ulisses, também poderia tentar fazer alguma escala de saída das empresas. A questão do sistema, por exemplo, uma das escalas que foram feitas no passado e deu certo é o horário dos bancários. O bancário, eles têm esse horário diferenciado justamente porque acumulava-se muito dentro do sistema de transporte público. Então,
possa pensar nesse sentido, de você fazer um escalonamento nesse sentido das saídas. E como bem colocado pelo professor Ulisses, a questão de você mapear essas regiões onde você tem um agravamento da crise, isso não é motivo para você intensificar uma vacinação nesses locais, porque são eles que vão se infectar e vão estar usando os aparelhos públicos, né? Então, seria importante fazer até uma questão de ponderação, já que foi aberto tantas possibilidades de vacina para várias exceções, então, de repente, podia se abrir para essa população mais carente e elas que são mais frequentadoras dessas áreas que são mais propensas ao risco da contaminação. Agora, quando a gente fala, né, professor e doutor, sobre a economia, né, a gente está falando aqui sobre a economia no país, a gente tocou até na questão da economia mundial, mas na América Latina, né, a gente sabe que a economia encolheu 7,7% só em 2020, né, o que representa aí a maior recessão dos últimos 120 anos. Por que a economia da América Latina parece ter sido a mais prejudicada aí pela pandemia do novo coronavírus? Por favor, doutor Alessandro. É por uma questão estrutural também, né? Todas as economias, podemos dizer assim, as economias que são altamente produtivas aqui na América Latina Brasil, Argentina, Chile, são as que têm a sua potencialidade maior. E elas foram afetadas também a Argentina já estava afetada por uma crise anterior, por um processo recessivo muito grande nos governos anteriores. Com a advinda da pandemia, sobrecarregou muito mais esse sentido. O Chile tem sim uma posição mais destacada, mas mesmo assim ele tem uma produção muito pequena em relação ao tamanho da América Latina. Então, mesmo que ela tenha um resultado positivo, ele acaba sendo abarcado pelos outros países. O Brasil até que se mostrou positivo, então nós tínhamos uma previsão de menos 9,7% de queda no PIB do ano passado, no começo da pandemia, e nós terminamos com 4,1% negativo, ou seja, nós tivemos um ganho muito significativo. E agora nós tínhamos uma projeção de 3,96%, nós estamos falando já de 4,39%, que saiu no relatório Focus, e o ministro já falando em torno de 5%. Então, eu acredito que nós possamos ter um resultado um pouco mais otimista na questão não só de Brasil, mas como de América Latina. Queria pedir para o professor também comentar essa questão aí da economia, então, na América Latina. Bem, eu acho que, como o doutor Alessandro comentou, o Brasil tem uma capacidade de resistência realmente maior. Nós temos o 8º mercado consumidor do mundo, de forma. Então, pelo tamanho da economia brasileira, sem querer ser ufanista, mas pelo tamanho, pela pujança, um país de dimensões continentais, a gente termina tendo, aos trancos e barrancos, uma capacidade de resiliência e de resistência maior que outras economias menores. A Argentina a Argentina é aquele negócio, ela era um doente que saiu da UTI e foi atropelada por um caminhão chamado Covid. Então, assim, a Argentina já estava muito mal, bem antes da pandemia, e a pandemia, infelizmente, só agravou a situação dos argentinos. O Chile avançou bastante na parte de vacinação, foi até um exemplo, só que aí o que a gente estava comentando, após a vacinação, as pessoas acharam que estavam imunizadas, e lá eu morei lá há 17 anos, então conheço bastante a sociedade chilena, janeiro, fevereiro, lá o pessoal sai de férias. Então, o pessoal simplesmente saiu de férias como se não houvesse mais pandemia, e aí houve uma nova onda de contágios, de mortes, e a situação, então, se complicou. Né? Então, a economia chilena estava respondendo bem, estava se recuperando bem, mas teve essa nova onda aí que realmente atrapalhou tudo. E as outras economias, como a gente estava comentando, já não andavam bem. Então, a Covid só agravou os problemas, né? E como disse o doutor Alessandro, as economias latino-americanas, assim como nós também, nós todos temos problemas estruturais, mas o Brasil conseguiu ainda se manter, eu diria que muito em função
não só do tamanho do mercado, como eu dizia, mas também, uma coisa que também já foi conversada aqui, o desenvolvimento nosso do agronegócio, né? O nosso agronegócio, se não é o melhor do mundo, é um dos melhores do mundo, um dos mais eficientes, que usa tecnologia de ponta, como o doutor Alessandro comentou, não tem mais aquela figura do país que exporta banana, que exporta um produto que colhe no cacho, não. O etanol, todo o agronegócio, e a agroindústria são setores que têm um conteúdo tecnológico muito grande. E nós estamos sendo beneficiados, né, também já se disse isso aqui, pela recuperação da economia mundial, que acho que foi realmente sem precedentes, ou pelo menos muito mais forte do que se esperava. Agora, professor Ulisses, né, o senhor até comentou sobre a pandemia que agravou os problemas. Anteriormente, no primeiro bloco, a gente comentou também a questão do desemprego, né, dos trabalhadores aí que estão precisando usar o auxílio emergencial e seguro-desemprego. Eu queria voltar um pouquinho a essa questão, até pedir para o doutor Azzoni falar um pouco sobre isso. A gente vê, né, como a pandemia só agravou os problemas, porque a gente vê há mais de 2 anos e meio já a questão do desemprego sendo muito preocupante. A gente já não tinha aí uma boa perspectiva, aí veio a pandemia que piorou tudo. E eu queria que o senhor, doutor Azzoni, comentasse sobre isso e se tem uma perspectiva talvez de melhora também nesse cenário para 2022, ou se esse cenário deve mudar somente depois que alguns setores aí conseguirem novamente se recuperar? Não, eu vejo Vai lá. Eu vejo de uma outra forma. Eu vejo que você tem as famílias, principalmente classe média, a classe média em si, ela poupou demais, tanto que nós tivemos nos primeiros meses, abril, maio e junho, nós tivemos superávit de depósito na caderneta de poupança, ou seja, as famílias guardaram muito dinheiro com a incerteza do futuro. Então, nós tivemos uma reformulação do novo normal, né? Então, nós discutimos antes de começar como será essa economia nova. Então, as famílias praticamente se reestruturaram, guardaram dinheiro com medo de serem demitidos, os seus postos de trabalho, as suas empresas fecharem. Então, elas guardaram muito dinheiro com medo do desemprego e, com isso, restringiram as suas despesas internas. E quando você também tem a outra questão, as pessoas que foram colocadas em questões de home office, elas têm uma economia maior, porque elas não gastam no transporte público, elas não saem para ir em restaurantes, elas não fazem happy hour, ela não passa em lojas, ela não tem o consumo compulsivo de compra, aquela compra por impulsividade que ela tem na saída de passar num shopping para ver um sapato e acaba comprando bolsa, sapato e cinto. Então, houve uma poupança muito grande. Então, eu vejo que a retomada da economia, ela se dará de uma forma até um pouco mais rápida, como nós tivemos esse ponto 2, por causa dessa poupança dessas famílias. Agora, as pessoas que foram desempregadas, elas pensaram de pegar essas rescisões e guardaram também, tanto que mostra que parte dessas poupanças foram colocadas pelos processos de rescisão. Tanto recuperação de fundo de garantia, as verbas rescisórias todas foram guardadas. E com isso, elas praticamente dimensionaram reduziram as suas despesas e fizeram com que esse 1 ano, praticamente, que ela ficaria praticamente parada, ela teria sua renda, mesmo mais baixo, mas ela conseguiria se manter. Algumas delas entraram como suplemento de renda com auxílio emergencial, o que não é possível nesse momento. Então, quem não tem, não dá para fazer um suplemento de renda com o novo auxílio emergencial, mas você teve muita receita guardada. O que aconteceu é que justamente essas famílias que ficaram desempregadas, pensando na recuperação do posto de trabalho a partir de janeiro e fevereiro, com a retomada da economia, praticamente tomaram um banho de água fria quando veio a segunda onda e praticamente fechou, e a chance de se recolocar no mercado agravou. Aí nós vimos que no final do ano passado e começo desse ano, o nível de endividamento das famílias aumentou muito, pelo próprio relatório do Banco Central, superou mais de 60% os endividamentos das famílias, porque as famílias recorriam aos créditos mais rápidos, como cartão de crédito, cheque especial, esses créditos que estão mais perto, para honrar seus pagamentos
e evitar de ficarem inadimplentes, mas só que elas se endividaram com juros e provavelmente, se ela não se recolocar no posto de trabalho, nós podemos ter um risco de inadimplência muito alto. Então, eu acredito que, tendo a estabilidade, essa terceira onda, ela não pode acontecer. Ela tem que, se acontecer, ela tem que ser feita de forma muito comedida, com uma inteligência muito grande dos governantes estaduais e municipais, para que as atividades retomem, para que isso, essa poupança guardada seja revertida em consumo, e esse consumo ele possa gerar novas atividades, porque eu preciso repor estoque, eu preciso contratar pessoas, e com isso a gente consiga recolocar essas pessoas no mercado e voltar ao fluxo circular da renda novamente, ou seja, eu troco a minha mão de obra por renda e assim por diante. Se não ocorrer esse fenômeno, nós vamos ter realmente um problema. Professor Ulisses, se o senhor também puder comentar. Olha, eu concordo com o que foi dito aqui. A única coisa que eu gostaria de lembrar é que em economia a gente fala que o emprego, ele sempre se move um pouco mais lento do que a economia. Então, quando a gente tem uma crise, o desemprego não aumenta imediatamente, porque as empresas tentam manter ao máximo seus funcionários, inclusive até por uma questão de que a gente tem pouca mão de obra qualificada, principalmente pensando na indústria. E quando a economia se recuperar, quando finalmente a gente superar essa pandemia, se tudo avançar bem, acredito que até o fim do ano, começo do ano que vem, a gente já estaria nesse novo normal, como dizia o doutor Alessandro, mas eu não vejo uma recuperação tão rápida do emprego, porque as empresas estão trabalhando, em geral, muito abaixo da capacidade, né, pela fraqueza da própria economia, que está se recuperando, mas que ainda tem um longo caminho até retomar a tração, né, normal. Então, só no segundo momento, quando a economia já estiver mais forte, é que a gente vai assistir as empresas, então, saindo para procurar, para buscar mão de obra, a não ser para necessidades específicas. Então, eu acho que, num primeiro momento, o desemprego não vai diminuir, mesmo a economia se recuperando no final do ano para o começo do ano que vem, a economia, o desemprego não vai, se diminuir de forma tão rápida, infelizmente. Ele ainda vai demorar um pouco a diminuir, porque, no primeiro momento, as empresas vão utilizar de forma mais intensa a mão de obra que ainda permaneceu na empresa, já que a gente está realmente, por todos os indicadores, operando abaixo da nossa capacidade máxima. Num segundo momento, então, as empresas, com a recuperação da economia, vão procurar, então, contratar novos funcionários. Então, a gente vai assistir aí, infelizmente, eu acho, ainda um período de alto desemprego, mas se tudo correr bem, acredito que no máximo até o final do primeiro semestre do ano que vem, a gente já comece a normalizar esses indicadores. Tá certo, eu queria agradecer então aí o doutor Alessandro Azzoni e também ao professor Ulisses Ruiz de Gamboa pela presença aqui no nosso programa Alesp Cidadania para falar aí desse aumento do PIB, mas falar aí da economia no modo geral, né? Trazer aí uma perspectiva para o nosso telespectador também. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, fico à disposição. Obrigado. Eu também agradeço mais uma vez estar com vocês. É sempre um prazer estar com vocês na TV Alesp e pode sempre contar comigo. Obrigada. Esse foi mais um programa Alesp Cidadania. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.